Deuteronômio, o livro da terra prometida. Moisés agora vai falar para uma nova geração. É uma coletânea de discursos, também de cânticos de Moisés, que estava sendo dirigida ao povo de Israel. Moisés sabia que não ia entrar, então foi uma despedida de Moisés. E como essa nova geração, só ela que ia entrar, Moisés então renova algumas leis, isso é, relembra algumas leis para que ficasse gravado, né? Tem os discursos de Moisés, 4 discursos que nós vamos estudar aqui nesse livro, né? Então vamos ver que Moisés vai primeiro adverti-los, né? Depois Moisés vai falar alguns pontos relevantes para essa nova geração. Ele vai mencionar 2 maldições e 2 bênçãos proferidas nesse terceiro discurso, 2 bênçãos e 2 maldições. E apresentar também um aspecto relevante, tanto da antiga como da nova revelação de Deus a Israel, no seu último discurso. Vamos lá. O primeiro discurso está lá em Deuteronômio 1, até o 4, depois o 43. Ele, olhando para trás, né? Moisés estava agora com 120 anos de idade. O povo de Israel estava no limiar da terra prometida, num ponto que teriam atingido em apenas 11 dias de jornada, 40 anos antes. No entanto, levaram 40 anos. E como caminharam vagarosamente, quantas voltas e viravoltas, quantas vezes temos de caminhar pelo mesmo caminho, ficamos espantados com a lentidão de Israel. Agora, quando na verdade deveríamos antes nos surpreender com a nossa lentidão na jornada, nós deveríamos nos envergonhar do tempo que levamos para aprender nossas lições. De toda a numerosa geração que saiu do Egito, restavam agora apenas Josué e Calebe. Todos os demais haviam perecido. Agora a nova geração experimentara privações na caminhada pelo deserto, estava pronta e ansiosa para tomar posse da terra que mana leite e mel. Moisés, porém, precisava repetir-lhes a lei. Sabia que sua tarefa estava terminada, porque Deus lhe dissera que outra pessoa, não ele, introduziria os israelitas em Canaã. Moisés então começa trazendo-lhes à memória a ordem divina de tomar posse da terra desejada. O povo é também lembrado da grande derrota sofrida lá em Cades Barneia, de como rejeitaram a Deus e se viraram para voltar ao Egito, e ainda de como muitos morreram depois pela loucura de querer entrar na terra depois de infamá-la. Isso é, eles falaram mal da terra, depois queriam entrar. Deus falou: não, vocês não vão mais entrar. Depois Moisés traz a lembrança dos filhos de Israel, os povos daquém do Jordão, entre os quais estavam os amonitas, os moabitas, descendentes de Ló, contra os quais foram proibidos de guerrear, por serem seus irmãos, mesmo depois da recusa dos moabitas em permitir que os filhos de Israel passassem pelos seus termos. Em obediência à orientação divina, Israel tomou outro caminho, mais longo, que os levou a leste do Rio Jordão. Aí vem uma advertência solene. Diversos assuntos desse discurso de Moisés podem ser resumidos nas seguintes palavras: ouvir a palavra de Deus. Isso é ouvir, é obedecer. Né? Essa palavra que ouvir tem um sentido de obediência. Se os israelitas atentassem ao que tinham aprendido ao longo das peregrinações no deserto, de modo que não se afastassem da lei do Deus vivo,
as vitórias que eram prometidas seriam asseguradas. Nada a acrescentar, nem a tirar da lei do Senhor. Era tão somente cumpri-la. Nisso estava a segurança dos filhos de Israel. A longa história desse povo, quando Deus tinha como selo uma advertência solene da parte de Jeová. O que ele disse aí, amados? Viste? Povos grandes e fortes que habitaram esta terra, antes mesmo que surgissem os povos que agora vês, todos eles desapareceram como a nuvem de orvalho tocada pelos raios do sol. Assim será convosco, se fordes nos seus caminhos. Deus falou, não entra no caminho deles. Do mesmo jeito que eles foram extintos, vocês podem ser também. Apesar de a história ser uma grande mestra, pouco nos prontificamos a aprender com ela. Isso é, aqui é uma advertência para nós. Olha a história do povo de Deus. Se Deus fez assim com o povo dele, será que não vai fazer com os gentios que somos nós? Tomar cuidado, amados. Obedecer é melhor do que sacrificar. A oração de Moisés, mesmo sabendo que estava proibido de entrar na terra desejada, Moisés orou ao Senhor, pedindo clemência pela sua falta, a fim de entrar naquela terra. Deus disse assim, não ora mais, Moisés, você não vai entrar. Era uma das poucas orações recusadas por Deus. Por quê? Em lugar de entrar na terra prometida, recebeu de Deus a ordem de subir ao monte Pisga, contemplar a terra e depois morrer. Nesse lugar, Deus disse a Moisés o quê? Dá ordens. E anima, fortalece, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então, concluindo seu discurso, Moisés exorta o povo à obediência incondicional. A obediência incondicional, amados, é aquela que muitas vezes nós vemos em muitas situações dos japoneses. Eles estão certos, mas eles baixam a cabeça e obedecem o chefe. E nós temos dificuldade com isso, né? O povo latino, nós temos dificuldade com isso. Sangue. E às vezes a gente faz muita questão dos nossos direitos. E não está errado. Mas quando se trata de coisas espirituais, nós temos que tomar cuidado. Porque, primeiro, não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Antes, toda autoridade foi constituída por Deus e todo que se levanta contra a autoridade se levanta contra Deus. Então, os irmãos podem ver, com relação a isso que eu falei, Brasil, antes de estar esse governo, eu tentava ajudar o pessoal a rejeitar. Está no poder agora? Cessou. Agora é oração para Deus salvar. Entendeu? Esse princípio da autoridade, se você ler a história de Davi, você vai ver como Davi foi abençoado, porque ele sempre respeitou isso. Davi sabia o que era autoridade, e por isso que ele nunca tentou matar Saul. Embora perseguido, Deus entregou 3 vezes na mão dele. Ele não matou, porque disse, não tocarei no ungido do Senhor. E ele também já era rei. Você, mas eu também sou ungido. Davi também era ou não é? Mas ele não usou. O arcanjo Miguel não ousou pronunciar a palavra de blasfêmia contra Satanás quando disputava com ele acerca do corpo de Moisés. Mas ele disse, o Senhor te repreenda. Ele não ousou pronunciar, xingar. Ele era um anjo maior do céu agora, era um dos, né? Porque diz que muita gente pensa que só existe um querubim não, é um arcanjo, né? Mas existe mais, que é um dos principais, um dos príncipes, né? Mas Deus não revela qual, então fica Miguel.
Mas ele, quando disputava com Satanás acerca do corpo, ele queria saber onde estava o corpo para quê? Para fazer Israel adorar Moisés. E Deus escondeu, foi Deus que sepultou Moisés. Então, quando você entende isso, você vai pedir perdão a Deus por toda vez que você falou uma palavra de blasfêmia contra um líder espiritual, um pastor, um governante. Senhor, me perdoa, me dá sabedoria para me saber como entender isso. Eu não quero ser amaldiçoado. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida é efeito dessas coisas que a gente faz. Então, eu mesmo tenho muito cuidado com isso. E quando eu lembro que eu falei alguma coisa de algum líder, eu peço perdão a Deus. Porque a gente fala, a gente de repente, naquela, nós somos sanguíneos, dificilmente você encontra um latino que não seja sanguíneo, colérico, né? Entendeu? Melancólico e fleumático é mais os japoneses, asiáticos, né? Nós somos já da raça sangue pavio curto, né? Ah, eu sou assim mesmo, você é assim mesmo, sabe? Você já sofre com isso. Quando não deixar o Espírito Santo dominar o seu ser, né? Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as águas poderás andar. Esse menino, eu gosto muito dele, porque ele sempre me lembra dessa parte para mim tomar cuidado comigo. Bom, então Moisés exorta o povo a obedecer incondicionalmente a Deus. Ele ratifica a importância das 3 cidades de refúgio estabelecidas além do Rio Jordão. E os filhos de Israel estavam no final da longa jornada e caminhada por 40 anos no deserto. Estavam numa planície a leste do Jordão, de onde descortinava a sua terra no esplendor da primavera. Mas o Jordão, nessa época, parecia intransponível. Além do grande número de cidades fortificadas e extremamente armadas, os israelitas eram como jovens estudantes que, tendo terminado seus estudos, tinham o dever de começar a pôr em prática tudo aquilo que havia aprendido ao longo dos anos de estudo. Então, vamos lá. 10, 1, 2, 3, 4. Bom, texto 2, o segundo discurso. Agora, esse primeiro discurso foi esse. Segundo discurso. Essa chave desse segundo discurso está lá em Deuteronômio 12, 1. O que ele diz? São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para vos juirdes todos os dias e viverdes sobre a terra. Israel estava a ponto de entrar na terra. A sua constante inteligência e obediência a Deus é que estava lhe concedendo essa terra. Deus queria ensinar a Israel o amor que é real cumprimento da lei. Quando Jesus disse depois lá no Novo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, então ele estava dizendo exatamente isso. Deus na nossa vida é aquele que é tudo. E amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer incondicionalmente, aceitar o que Ele permite na nossa vida, sem ficar murmurando, e se amar a Deus. É obediência. A obediência nos leva a entender, se Deus permitiu, tem um propósito, e eu vou glorificar a Deus, eu vou adorar o Senhor nisso. A chave da vitória está aí. Jesus disse, com a tentação também darei o escape. O escape é exatamente por você adorar a Deus na hora do maior problema. Que adorar quando está tudo bem é gostoso, é bom, é legal, a gente adora. Mas adorar quando tudo está indo para baixo, tudo está mal, essa hora é que a nossa alma expressa a verdadeira adoração. E Deus, Ele não suporta a adoração, Ele reage. Se adora, Ele reage a seu favor. Ele afasta o mal rapidamente. É por isso que junto com a tentação dará o escape. Ok? Moisés anuncia a lei de maneira simples, clara, objetiva, de modo que a poder exercer domínio sobre a vida do povo. Isso é, a lei deveria estar sempre dominando o coração do povo. E como Deus dizendo aos filhos de Israel, sois meu povo, eu amo vocês,
Eu tenho escolhido vocês. Estou no meio de vocês. Vou proteger. Somente peço que me obedeçais para o vosso bem. E ele diz o quê? Sereis santos. O que é santo? Separado. Porque eu sou santo. Então, a considerar que esse povo lhe pertence por escolha, ele quer que ande no mundo de modo digno da vocação de chamado, de que fora alvo. Deve então mostrar o quê? Amor para com o seu semelhante, caridade, né? E deve consagrar-se para o culto a Deus. Amados, fazendo isso, o resto fica fácil. Quando a gente se santifica, e essa semana nós pedimos para os irmãos entrarem na santificação, isso é, jejuar e orar pela nossa reunião de sábado agora, exatamente para esse propósito, de nós termos a orientação de Deus para o rumo da igreja. Não é porque está indo tudo, né, que a gente tem que relaxar ou se acomodar. Essa zona de conforto não pode ficar sempre na nossa vida. Nós temos que sair dela, e a zona de conforto nos leva a renúncias de certas coisas. Sair dela nos leva a renunciar, porque o conforto, a zona de conforto nos deixa desprevenidos, despreparados. E o inimigo, ele não para, ele está todo o tempo tentando de alguma forma nos levar para caminhos errados. Né? Você vê, Davi ficou na zona de conforto, enquanto o povo estava na guerra, ele estava no palácio. Porque que ele foi ver uma mulher nua tomando banho, e ele desejou a mulher e chamou, e ele acabou trazendo uma tragédia. Foi um adultério, foi crime, né? Então, um homicídio, tudo isso aconteceu na zona de conforto. Né? E a Bíblia diz bem claro, quando os reis deveriam estar na guerra, Davi estava no palácio, zona de conforto. Então, amados, cuidado, nós todos somos sujeitos a isso. Temos essa tendência de querer conforto. É verdade ou não é? Mas nós não podemos deixar de entender que nós não somos deste mundo. A Bíblia diz, o nosso descanso não é aqui, lá em Miqueias. Nosso descanso não é aqui. Temos um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é exatamente quando você crê em Jesus e deixa-se levar por Ele. Você descansa. Esse descanso que chama-se paz, que o mundo não tem, que só Jesus dá. É quando você está obedecendo a palavra. E você se consagra ao Senhor. Aí muitas coisas que a carne pede, você vai rejeitar. Muitas coisas que a alma quer prazer, você vai deixar de lado, porque você diz, não, eu sirvo ao Senhor. Eu não posso deixar me enganar com isso. Amém? Então, vamos lá então. Quando o povo obedeceu, Deus começou a cuidar deles. Você pode ver, estavam agora, depois de tanto sofrimento, por causa da desobediência dos pais, que agora morreram no deserto. Agora essa nova geração ia entrar. Tá? E, a proferir o discurso, Moisés faz a seguinte, o que ele fez? Ele repetiu os 10 mandamentos, enfatizando a sua atualidade para a geração a quem ele se dirigia. Fala do seu papel como mediador entre Deus e o povo. Ele enfatiza a obediência como cumprimento integral da lei. Que mais? Isso, depois. Os irmãos, sabe porque eu sempre enfatizo isso aqui? A obediência, ela traz consigo a bênção. Essas bênçãos vos acompanharão. Ao invés da gente correr atrás da bênção, ela vem para você. Isso que a obediência faz. Ok? Vamos lá. Exorta os filhos de Israel a não esquecerem dos benefícios advindos das dadivosas mãos de Deus. Gratidão, sempre agradecer a Deus, amados, nas suas orações por tudo que Ele tem dado. Ok?
Depois, lembre os israelitas da capacidade provedora e protetora do Altíssimo. essa proteção que Deus pode dar, confiar nele, né? Depois, traz à memória os sucessivos atos de infidelidade de Israel, advertindo do perigo de voltar às antigas práticas das quais o Senhor abomina. aí, para nós também, amados. Muitas vezes, de vez em quando, pode vir na nossa mente, no tempo que eu era, no tempo que eu estava. Irmão, peça a Deus não te lembrar mais disso, não, a não ser para evitar, para sair correndo delas. Entendeu? Passado de pecado não deve fazer parte do nosso memorial. Apenas para evitar e nunca para se achar que fazia, que era bom, ou que conseguia. Por quê? Porque isso é como que se tivéssemos saudades do tempo antigo, que não éramos de Deus. Então é a mesma coisa que o povo de Israel começou a ter saudade do Egito, lugar de escravidão, mas que agora eles achavam que era melhor que o deserto. Outro. Diz como intercedeu pelo povo quando este pecou contra Deus. Lembra que Deus queria matar todos os jovens? Se você ler lá, você leu, Deus queria matar todo mundo e de Moisés ia levantar uma nova geração do povo dele. Moisés disse, não faça não. E ele intercedeu pelo povo e Deus ouviu a oração dele. Ok? O que mais? Fala das segundas tábuas da lei do que as ensejou. A segunda tábua da lei de que ele se ensejou. Por que aconteceu a quebra da primeira? Pela rebeldia, idolatria. Agora, 11. Destaca a vocação sacerdotal da tribo de Levi. 12. Volta a exortar o povo à obediência, lembrando-os dos benefícios dela ao ferido. 13. Fala sobre a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Depois 14. Indica o lugar do verdadeiro culto. Então, todas essas lembranças que Moisés fez, está repetindo muitas coisas que foram no Êxodo, Levítico, Números, né? Agora chega nessa parte, já não tem mais aquela geração. A geração antiga acabou, já morreram. Agora eles estão diante do princípio da travessia do Jordão para a conquista das terras. E aí então Moisés começa numa despedida. O coração dele deveria estar assim, um pouco até apertado, pois ele, com tantas batalhas, com tanta luta que ele teve, por causa do povo que o irritou, ele bateu 2 vezes na rocha, quando Deus mandou falar. A primeira vez Deus mandou bater, a segunda vez Deus mandou falar. O povo irritou, ele bateu na rocha 2 vezes, jorrou água, mas não foi água boa para ele. Entendeu? A gente precisa tomar cuidado. Então aí ele volta a referendar a eles que obedeçam, que aceitem tudo que foi feito. No 38, aqui no 38, ele fala de uma coisa que só iria acontecer no tempo de Saul. Foi o primeiro rei, depois dos juízes, que é aqui, determina a destruição total de Amaleque e seus exércitos. Quando passou o tempo dos reis, dos juízes, aí que Deus se lembrou de Amaleque. E Samuel disse a Saul, Deus se lembrou de Amaleque, que colocou tropeço no povo de Deus quando queria vir para a terra. E Deus prometeu que iria destruir seus exércitos. Aqui está, e Amaleque. Tempo que Saul foi e destruiu, porque agora tinha exército, antes não tinha. No tempo dos juízes não tinha exército, agora tem. Só que Deus mandou que Saul destruísse tudo e não trouxesse nenhum despojo. Era maldito, tudo que lá era maldito, teve que ficar lá. Aí Saul trouxe, desobedecendo a Deus, e depois ele ainda se achou no direito de fazer sacrifício. Aí Deus rejeitou ele como rei e escolheu outro rei para Israel, que é Davi, né? Mas ele foi destruído. Então Deus se lembrou mais de 200 anos depois.
Muita gente fala assim, tá aí, ó, não acontece nada, o cara só faz maldade, não acontece nada com ele. É o tempo de Deus, gente. O tempo de Deus não é o nosso, tá? É por isso que é bom a gente fazer sempre o bem, que a gente sabe o que nos espera no futuro. Né? A gente colhe o que a gente planta. Tem muita gente hoje colhendo o que plantou lá atrás. Mas se daqui para frente você resolver plantar coisas boas, certas, com certeza a colheita ruim vai acabar uma hora. E você vai iniciar a boa colheita. Vale a pena obedecer. Amém? Depois trata finalmente das primícias da terra, do dízimo, mais uma vez, e conclui exortando o povo à obediência. Agora vamos lá. 4. Aí tem alguma errada, irmãos? Então tá bom. O monumento histórico agora. O terceiro discurso de Moisés. Os filhos de Israel estavam prestes a atravessar o Rio Jordão. Essa passagem havia de marcar um momento inesquecível, quer na história, quer na sua mente. E logo depois da passagem seria levantado um monumento nacional que serviria de altar, visto como os acontecimentos da vida de Israel eram fatos religiosos, deveriam ser associados à religião. Então, esse altar deveria ser construído de pedras não lavradas, mas apenas caiadas, para que destacasse a distância. E nesse monumento devia ser gravada a lei, para que seus ensinos se tornassem públicos e fossem cuidadosamente observados. Sempre que alguém se aproximasse daquele monumento, lembrar-se-ia da maneira miraculosa como Deus os fizera atravessar o Jordão, na época da sua maior cheia. Se os irmãos lerem o acontecimento da travessia do Jordão, vocês vão ver, eu fico imaginando, atravessar o Mar Vermelho foi também um milagre. Deus abriu o Mar Vermelho e atravessaram de pé seco, ok? Agora, o Jordão, ele tem água corrente, verdade? E a época da cheia, estava transbordando. E quando o Jordão se abriu, aquela parte foi embora, ficou seco. Mas e a parte que vem lá, vem do Monte Hermon, até chegar no Mar da Galileia e começar o Jordão? Não para. Como é que aconteceu? Imagina que milagre, né? Então eu fico imaginando que coisa assim tremenda isso, né? Como ver um milagre desse é muito espetacular para nós, né? Então isso seria um memorial perpétuo de que Deus, ele vela pelo seu povo que o segue. E esse Monte Ebal aqui fica em frente ao Monte Gerizim, separado um do outro por um estreito vale, perto dos carvalhos de Moré, próximo a Siquém. Então, dos seus picos, os viajantes deslumbrava-se contemplando o panorama de todas as direções. Quanto mais tarde, Josué construía esse altar, segundo a ordem dada a Moisés, fez justamente como foi ordenado. Colocou sobre o Monte Ebal representantes das tribos de Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. E esses profeririam as maldições que sobreviriam aos transgressores da lei, enquanto que no Monte Gerizim, Moisés fez assentar representantes das tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, a quem caberia proferir as bênçãos que adviriam da obediência à lei. Então veja, teria as bênçãos e as maldições. E dada a posição estratégica desses montes como um anfiteatro, isso é, ecoa a voz. Eles falam de cima do monte, a voz ecoa pelo vale, entendeu? Uma pessoa posicionada no pico de um deles poderia ser ouvido facilmente por quem estivesse no vale. E dessa forma, os que declaravam bênçãos ou maldição eram facilmente ouvidos. Uma das sínteses das principais frases relacionadas às maldições e às bênçãos em questão
é de grande valor para nós. Vamos ver algumas maldições. Maldito é o homem o quê? Maldito desprezar seu pai e sua mãe. Maldito aquele e maldito aquele que fizer o servo errar o caminho. Nem por brincadeira faça isso. Maldito é aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito é aquele que se deitar com a madrasta, porque profanaria o leito do seu pai. Maldito é aquele que se ajuntar com o animal. Maldito é aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe. Maldito é aquele que se deitar com a sua sogra. Maldito é aquele que se ferir ao seu próximo em oculto. Maldito é aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E também maldito é aquele que não confirmar as palavras desta lei, não a cumprindo. Como aqui eu não confirmo as palavras da lei, ele disse, não cumprindo. É por isso que Jesus teve que vir para cumprir a lei, porque nós estávamos perdidos. E as bênçãos aí? Primeiro, bendito serás. Veja bem, todos esses aqui que o pessoal usa muito, eu já falei. No primeiro versículo de Josué aí, está escrito assim: se obedeceres toda a lei que eu entreguei a meu servo Moisés, que hoje me coloco diante de ti, e não te desviares dela, nem para a esquerda, nem para a direita, mas a cumprires em todo o teu caminho, essas bênçãos lhe sobrevirão. Quer dizer, existe uma condição para a bênção. Mas as pessoas eliminam esse primeiro versículo para estimular o povo a aceitar que você vai, quer dizer, você vai ser bendito no campo, bendito na cidade, você vai ser o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos animais, e cria das tuas vacas, tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás entrar e bendito a sair. Não é gostoso ouvir isso, gente? Gostoso, olha. O Senhor fará que sejam derrotados os teus inimigos, o Senhor determinará que as bênçãos estejam no teu celeiro, o Senhor te constituirá para si um povo santo, e o Senhor te dará abundância de bens, o Senhor te abrirá o teu bom tesouro no céu, o Senhor te porá por cabeça não cauda, ainda diz mais, você emprestará a muitos e não tomará emprestado. Oh, aleluia, não é verdade? Então uma pregação dessa levanta a moral do povo, levanta a autoestima da igreja, né? Mas se obedeceres toda a lei. Então não adianta eu prometer para vocês na pregação, se vocês não estão obedecendo a lei do Senhor, a palavra de Deus. Entendeu? Mas se não obedecer, aí tem as maldições. Ok? Bom, vamos lá, então, para terminar, 10, 10, 11, B, 12, F, 13, A e 14, 15, D. E o quarto discurso, e o último, né? O quarto discurso de Moisés. O concerto feito no Sinai era a constituição, a base de toda a legislação presente e futura no povo de Deus. Através do seu servo Moisés, Deus já dissera que aos 10 mandamentos nada se podia acrescentar ou subtrair. Ocorre que os mandamentos compreendiam toda a moral, religião e convívio social dos filhos de Israel. Então era o concerto da vida prática, em que o povo experimentaria o gozo de obedecer ao seu Deus e o obstáculo ao curso da desobediência. De fato, nenhum outro povo jamais obteve tantas altas promessas de venturas, felicidade, quanto os israelitas, visto que passados 40 anos de peregrinação, suas roupas não se envelheceram, nem seus sapatos se consumiram. Foram, entretanto, destruídos os que não creram. Contudo, esse povo tomou um rumo diferente, preferindo a senda da maldição em lugar da trilha da bênção. O povo que poderia ser uma bênção nas mãos de Deus,
deu as costas àquele que o favoreceu com ricas e singulares promessas, vindo a tornar-se motivo de tristeza e de dor ao coração de Jeová. Segundo esse discurso, Moisés, sempre que o povo se afastava de Deus, o povo seria levado em cativeiro. O que é cativeiro, amados? Hoje em dia, podemos falar, né? Prisão, mas muitas pessoas estão presas, mesmo estando andando pela rua, mesmo de trabalhar, são cativas de pecados ocultos, de vida desregrada diante de Deus. Vem para a igreja, estuda a palavra, mas não vive lá fora o que aprendeu na casa do Senhor. Isso é um cativeiro. É um cativeiro que Satanás mantém a pessoa ali. Eu estou indo na igreja, eu oro, eu choro. Mas se a vida não está sendo a que Deus está vendo, não adianta. O único jeito é se arrepender, mas Deus está dando oportunidade. Viver uma vida dupla é engano. A gente se engana nós mesmos viver a vida da dupla. Porque se você sair da igreja aqui e lá na fábrica, ou no final de semana, você pode sair, fazer alguma coisa errada, um pecado, cometer coisas erradas, assistir filmes pornográficos, ver coisas que não deveria, você está se enganando. A gente se engana a nós mesmos quando a gente pensa que essas coisas não estão diante de Deus. Além de estar diante de Deus, está diante de Satanás também, que está vendo e sabe sua vida. E com certeza está rindo, está zombando. Vai na igreja, vai lá, ora, chora. Mas é minha, é meu. Aqui, está fazendo tudo que eu mando. Um cativo. Então nós temos que aprender com isso aqui, mas vamos aprender com os erros dos outros para não apanhar, como eles apanharam, é verdade? Se a gente sabe que uma coisa é errada, por que eu vou fazer também para receber o mesmo castigo? Então Deus está falando com a gente aqui, Deus está falando. Agora, a gente pode ouvir ou pode rejeitar. Para uns, a palavra de Deus é vida, porque vai se arrepender e mudar. Para outros é morte, porque não há mais inocência diante de Deus. Estamos aprendendo a palavra, e por ela seremos justificados, ou por ela seremos condenados. A mesma palavra que nos salva é a mesma palavra que condena. Se obedecer, está salvo. Se não obedecer, está condenado. Então o povo que tomasse conhecimento disso saberia que se tratasse de um povo que não soubera cumprir o mandamento de Deus, facilmente concluiriam tratar-se de um Deus que ama os obedientes, mas castiga os impenitentes. Testemunhariam a santidade de Deus. O concerto que estava sendo estabelecido seria um marco na história das relações de Deus com o seu povo, bem como um sinal aos gentios, que somos nós. Um e outro saberiam que Deus estava abençoando ou castigando segundo o curso dos acontecimentos. Então, ainda hoje, muitos séculos depois, Deus ter feito esse concerto com Israel, a história continua a falar das bênçãos, dos castigos divinos sobre os filhos de Israel, e a despeito dos altos e baixos da história desde o povo, não há como não reconhecer que os judeus nos dias que são o povo que continua a viver sob a dependência de Deus e sob a sua guarda. Veja Israel hoje, amados, país pequeno como aquele, menor do que o estado de Sergipe no Brasil. Pega o mapa do Brasil, veja o estado de Sergipe, onde eu nasci. É uma tripinha, lá no Nordeste, uma tripinha. Israel é isso. Mas veja o que ele tem, veja as patentes no mundo, quem que faz? É judeu. As grandes descobertas científicas hoje, judeu. Esse Waze, esse mapa que você usa aí, que tem muitos recursos e é grátis, judeu que fez. As coisas boas do mundo, os grandes remédios, curas para enfermidades, judeu que descobriu. Então, amados, é o povo de Deus. Mesmo em desobediência, é um povo abençoado. Imagina quando obedecer, então. Não, de modo especial, somente aos judeus interessava o concerto.
E somente como eles foi feito. Os seus princípios, entretanto, valem para todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares. Os modos são diferentes, mas as conclusões são as mesmas. Por exemplo, o sábado, está na lei, 10 mandamentos. Mas o sábado para os gentios é diferente? Era uma lei cerimonial. Tem as leis cerimoniais e tem as leis morais. As leis morais são universais. Cerimoniais é determinada para o povo de Israel. A circuncisão, até Paulo rebateu isso lá em Gálatas e ficou bravo com que eles, povo, para ser salvo tem que se circuncidar, porque era um trato com os judeus, mas agora os gentios estavam sendo obrigados a fazer também para poder ser salvo, e Paulo então ficou muito bravo, porque se você vai querer ser salvo pela lei, você vai cair da graça, isso é, então você vai ser condenado, porque a lei não salva. Então ele começou a ordenar. Agora o sábado o que é? Qualquer dia da semana que você escolheu para você descansar e servir a Deus é um sábado. Para eles é a data definida, para nós, como gentios, não foi imputado isso. Tanto é que na Atos capítulo 15 você vai ver lá o que é ordenado aos gentios. Nenhum cerimonial foi dado para nós. Quando alguém te fala que você precisa guardar o sábado, você leva ali em Atos capítulo 15 e vai ajudar você a resolver o problema. Ok? Então, na verdade, essa quebra de conceito, a misericórdia divina, o aspecto relevante, então, tanto da antiga quanto da nova revelação de Deus, da de Israel, a misericórdia de Deus. A despeito da mudança dos povos, o princípio de Deus, os princípios são a lei moral de Deus, ela continua inalterada. Pecado vai continuar sendo pecado, mesmo que a lei dos homens diga que não é mais pecado. Adultério é pecado, não, agora na lei não é mais, mas continua sendo pecado e mata, e condena. Tanto é também que o homem que deita com homem, a mulher que deita com mulher, a Bíblia diz que é pecado, e é imoralidade, e é pecado e vai condenar. A lei diz, não, agora pode, tem que até casar. A lei de Deus diz, é pecado, é abominação ao Senhor, então vai ser condenada essa geração. Okay? Não tem, a palavra de Deus não vai mudar. O homem quer mudar, o homem quer ser Deus, quer se fazer maior do que Deus, e isso vai acontecer. A Bíblia diz que o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus, e vai mudar leis, vai criar outras leis, tá? Vai assistindo aí, vai assistindo, já está começando a mostrar como é que vai ser, mas Deus continua no controle. Deus continua, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E eu tenho pena desses que acham que podem fazer as leis e querer obrigar o povo de Deus a desobedecer a Deus. Eles vão saber que os verdadeiros preferem morrer do que negar a lei de Deus, do que deixar de obedecer a Deus. Como Pedro disse, importa obedecer a Deus e não aos homens. A autoridade, ela é delegada. Nenhuma autoridade no mundo é maior do que a autoridade de Deus, porque Deus é que delega a autoridade. Quando a autoridade quiser fazer você desobedecer, tanto na fábrica como em qualquer lugar, você fala, não, eu não vou mentir, porque mentir é pecado, mas você tem que falar para poder, assim, não, eu não faço isso. Então você vai, então, pode fazer o que você quiser, pode me jogar na fornalha, entende? Pode me jogar na cova dos leões, pode fazer o que você quiser, mas eu continuo crendo num Deus verdadeiro. Então, não, na verdade, essas coisas, por exemplo, o que ficou previsto nas maldições, né? Quando quebra o concerto, agora vem a misericórdia divina. O que ele diz aqui? No ano 722 aconteceu um fato terrível que a gente já estudou. Lembra? As 10 tribos foram levadas cativas pela Assíria, porque o povo resolveu desobedecer a Deus e adotar os costumes dos povos pagãos e adorar a Deus, idolatria, a prostituição, fornicação, a adultérios e toda a sorte de pecados. Deus avisou, os profetas se levantaram, Elias estava lá falando,
Lembra? Tem a história de Elias com os profetas de Baal, profetas de Acera, e eles foram levados cativos. As 10 tribos, depois, desde aquela época, 722 a.C., nesses dias as tribos estão sendo localizadas. Hoje, nesses dias, agora, nossos dias, que você está vivendo. Então, quantos anos faz? 2.720 anos. Depois disso, porque Deus disse que vai chamar dos 4 cantos da terra todos que espalharam. Estão descobrindo as tribos, mantiveram os mesmos costumes, a mesma lei, o mesmo jeito. Estão voltando para Israel. Isso é um sinal que Jesus está dando. Ó, cuidado. Está na hora de se preparar. Amém? Bom, depois, Jerusalém foi poupada na época, né? 722 foi poupado. Mas em 605, ou alguns em 606, Babilônia chega e leva o povo cativo para Babilônia. A primeira turma, a segunda turma e a terceira turma. A última turma foi 586 a.C. E lá ficaram 70 anos. Mas voltaram, porque é da tribo que iria nascer o Salvador. Ok? E agora, 400 anos depois que houve silêncio, aí vem o nascimento, o cumprimento da consumação do tempo, né? Isso é, aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Jesus nasceu, viveu, morreu por nós e ressuscitou, está vivo para sempre. Então, o grande discurso de Moisés está lançado a semente da doutrina, do amor e da compaixão de Deus, tão admiravelmente desenvolvida. Encontramos o quê? A imutabilidade. Deus não muda. Aleluia. Quem crê no Senhor e confia nele nunca vai ser decepcionado. A gente só se decepciona quando Deus não corresponde aos nossos desejos e ansiedades carnais. Aí Deus não está no negócio. E a gente fica decepcionado porque Deus não cumpriu o que eu queria. Deus não é obrigado a cumprir. Ele faz o que é certo, o que é perfeito. Amém? Mas ele não muda o sentimento pelo homem. O homem pode aprontar o que apronta, quando no final da vida ele se arrepende, Deus tem misericórdia. Muita gente acha que é injustiça isso. O cara passa a vida toda fazendo mal, fazendo coisa ruim, e na última hora se arrepende e vai para o céu. Não é justo. Mas é justo você ir para o céu também, que não faz nada, mas pecou, e Deus perdoa você também. O problema da condenação eterna, então você vê, não é quantos pecados você cometeu, mas sim porque você não creu, você rejeitou o plano de Deus. Esse é o maior pecado. Então não adianta falar assim, pecador, aquele lá peca mais do que, né? E eu não peco tanto. Muitas vezes a gente já está pecando só de pensar assim. É uma coisa que é o ufanação, né? O orgulho. Eu não peco, eu sou crente. Já pecou aí. Você se ufanou. Aí daqui a pouco você vai querer falar eu, né? Porque o eu é perigoso, mano. Sempre fala nós. Sempre fala para as pessoas, nós fomos, assim, mas a esposa foi junto, não foi. Mas então, como é que você fala nós? É porque eu e Jesus. Eu nunca estou só. Né? Então, por quê? Porque é Deus que faz, não é a gente que faz. Eu não gosto muito de falar eu, porque eu irei, eu subirei, acima das mais altas nuvens irei. No trono de Deus me assentarei e como Deus serei. Onde ele está hoje? Tentando a gente. Lúcifer caiu. Então, por essa causa aqui, onde quer que se abra a Bíblia, se encontra a mesma disposição da boa vontade de Deus por nós. E a lei do Senhor está perto. Vamos ler Deuteronômio 30, 11 a 14 aqui? Vamos lá. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizer: quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir.
Então, na verdade, a superioridade do povo de Israel em comparação aos outros povos, e também, assim como a do cristão em comparação aos gentios, consiste em que estes não têm lei perto das suas mentes e corações. Eles não têm leis, eles seguem a sua própria lei, a lei do pecado. Porque, lembra que porque a lei de Deus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei de Deus, ela traz liberdade do poder do pecado. Entendeu? Concluindo, Moisés enfatiza que obedecer ou desobedecer o mandamento divino é uma questão de vida ou morte, pelo que toma os céus e a terra como testemunha de que Israel foi necessariamente advertido quanto ao caminho a seguir, da mesma forma como nós somos. Agora, os últimos 4 capítulos de Deuteronômio registram as últimas disposições de Moisés, que ele indica Josué como sucessor, disse que essa lei deveria ser lida ao povo publicamente de 7 em 7 anos, fala de uma profecia de futura rebeldia de Israel, e determina também sobre a colocação do livro da lei ao lado da arca da aliança. Aí ele faz um cântico, e tem aqui no último dia de vida de Moisés, a bênção de Moisés, a morte de Moisés, isso tudo é registrado. Então, quando você estuda assim, o que pouco que a gente pode pegar, de que é muita informação, é muita leitura, mas pelo menos que fique gravado em nós o exemplo de como Deus deu a oportunidade para o povo dele de obedecer e conquistar, ou desobedecer e ser conquistado. Assim nós também, ao obedecermos o Senhor, nós conquistamos, porque Deus peleja por nós. Mas quando desobedecemos a Deus, nós somos conquistados pelo inimigo, pelo pecado, pelo mal. Então, vamos obedecer, que é melhor do que sacrificar. Amém? 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23, B e 24, C. Muito bem, queridos, terminou mais um livro, o Pentateuco. O próximo livro, missionário Nédia, Geografia Bíblica. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Vamos orar, Senhor? Glória a Deus. Pai querido e santo, obrigado mais uma vez a essa oportunidade de mais uma vez aprendermos a Tua Palavra. E, ó Deus, obrigado, porque fomos advertidos hoje com relação à obediência a Ti. E a obediência que traz consigo, acompanhando a bênção Tua. Mas, Senhor, também advertidos que a desobediência traz maldições também. E que nós possamos ser sábios. E essa sabedoria provém de Ti, do Teu Espírito Santo, para vivermos segundo a Tua Palavra, na orientação do Teu Espírito, para andar em caminhos retos, agradar o Teu coração e ser abençoado por Ti. Agora abençoa o Teu povo que vai fazer esse teste, que eles possam, Deus, ter aprendido essas lições do Pentateuco, mas também que eles possam ter em seus corações a necessidade da obediência irrestrita, incondicional à Tua Palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.